Neemias capítulo 6, verso 1, nós vamos do 1 ao 4, depois vamos ler o capítulo 7. Quando Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro, e não havia ficado nenhuma brecha. Um excelente trabalho. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Muros em pé, não tem brechas, mas as portas não foram postas ainda. Quando eles ficaram sabendo que os muros estavam em pé, não havia brecha, mas não tinha porta, Sanbalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso, enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei-lhes a mesma resposta. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, é a tua palavra, nela há poder, nela há autoridade, nela os demônios se prostram, e nós pedimos a tua voz, a tua luz, o teu poder. Brada nesse lugar, Senhor, encha-nos com o teu Espírito, venha sobre nós, descortina as mentiras do diabo. Diga comigo: eu quero ouvir tua voz, Pai. Diga de novo: eu quero ouvir tua voz. Em nome de Jesus oramos, amém. O pano de fundo desse, não vou falar aqui toda a história, mas o pano de fundo de Neemias 6, você sabe que os babilônicos, eles destruíram Jerusalém e levaram cativos. Deus inicia um plano de reconstrução de Jerusalém, e esse plano é feito por ondas, não é uma reconstrução imediata, é uma reconstrução feita aos poucos. Deus inicia a reconstrução com 50 mil judeus, que voltam do exílio, e essa reconstrução começa com Zorobabel, não com Neemias. Zorobabel vem, e ele reconstrói com as ruínas disponíveis o templo. Agora, no meio das ruínas há um lugar para adorar. Depois de Zorobabel, chega o profeta Esdras, e Esdras inicia um processo de recuperar a identidade do povo, e preparar o coração do povo para um novo tempo. E finalmente chega Neemias, que você conhece. Neemias vem para Jerusalém, e ele reconstrói os muros. Começa com Zorobabel, passa por Esdras, até que Neemias esteja lá. Veja que Deus reconstrói em ondas, porque Deus não estava só preocupado em reconstruir uma cidade, mas Ele estava tentando recuperar o coração e a alma de um povo destruído. Jerusalém simboliza a alma de um povo. Uma cidade destruída era a alma de um povo com a alma destruída. E a nossa alma é uma cidade. O que acontece dentro de mim é uma cidade. E se eu fosse perguntar hoje, a cidade que é a sua alma, a pobreza nela, a violência nela, a destruição nela, qual é a qualidade da sua cidade? Em Provérbios capítulo 25, versículo 28, diz que como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. A minha alma é uma cidade. Assim como Deus gradualmente foi preparando Jerusalém para um novo tempo, nós também somos preparados. O que acontece na minha vida atrás dos sorrisos, atrás dos dentes? O que acontece dentro de mim? O Salomão, que escreveu Provérbios 25, 28, eu só encontro na Bíblia uma coisa que eu não entendo. A Bíblia chama Salomão do homem mais inteligente e sábio que já existiu
em todo o tempo. E eu me pergunto, como que um homem tão sábio se casou com 700 mulheres? Essa é uma das coisas que eu não consigo entender. E um dia eu sei que o Espírito Santo vai me revelar. Mas como que um homem tão sábio se casou com 700 mulheres? Mas isso é assunto para um outro dia. Porém, o que é interessante é que Salomão, vamos falar um pouco dele ainda. Salomão foi um homem que se perdeu exatamente porque a sua cidade se perdeu. Salomão, ele não se perdeu porque ele foi diretamente adorar um Deus pagão. Não. Salomão, ele foi influenciado pelas mulheres que ele amava. O coração de Salomão se perdeu porque ele começou a amar os deuses das mulheres que ele amava. Você não tem noção do quanto nós somos influenciáveis. Você não tem noção do quanto nossa cabeça, ela se influencia com qualquer pessoa. E assim é uma cidade sem muros. Qualquer um entra. Qualquer um está lá. Agora vamos voltar para Neemias. Está comigo aí? Neemias vai reconstruir a cidade, é um sucesso. Em 52 dias ele reconstrói muros, que já estão há quase 150 anos no chão. Mas eu quero ler de novo o texto. Observe, Neemias 6:1. Quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Neemias estava fazendo um excelente trabalho. Ele reconstruiu os muros de uma cidade desolada, mas ele ainda não tinha colocado as portas. Fala comigo, não havia portas. E é isso que chegou aos ouvidos dos inimigos. Neemias está fazendo um grande trabalho, mas ele ainda não colocou as portas. Ele está fazendo algo tão poderoso. A Bíblia diz que não havia brechas nos muros. Não havia, os muros estavam impecáveis, mas não haviam portas. E quando ele está fazendo um grande trabalho com muros que não há brechas, batalhas espirituais começam a acontecer. O inimigo começa a se movimentar do norte, leste e sul. Sambalate, Gesem e Tobias se unem. Observem que Neemias começa a receber convites. Ele faz um grande trabalho. Ele coloca muros que não tem brechas, mas não tem portas. E eu quero ler com você de novo o versículo 2 de Neemias 6. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar nos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tentando fazer-me mal, e por isso enviei mensageiros com essa resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra e encontrar-me com vocês? Eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas dei a mesma resposta. Observe como as batalhas espirituais, quando você está fazendo um grande trabalho, elas são recorrentes. O diabo não se cansa, o inimigo não se cansa. Mandou uma mensagem de convite, mandou 2 mensagens de convite, mandou 3 mensagens de convite, mandou 4 mensagens de convite. E aí Neemias vai dizer: em todas elas eu dei a mesma resposta. Em todas elas eu disse: eu não vou descer para falar com vocês, porque eu estou fazendo uma grande obra. Mas eu quero que você coloque na sua cabeça o seguinte: por que Sambalate, Gesem e Tobias estavam tão interessados em conversar com Neemias? Porque tudo estava sendo feito em excelência, porém as portas não estavam lá. E você pode ter uma grande muralha, se as portas não estiverem lá, você não controla o que entra e nem o que sai. Se as portas não estiverem lá, o inimigo continua tendo acesso a você, mesmo você fazendo o melhor trabalho de toda a sua vida. Mesmo você fazendo o melhor trabalho de toda a sua vida. E eu quero falar sobre pessoas que estão esquecendo de lidar com as suas portas. Você tem feito um grande trabalho. Você tem levantado grandes muralhas de oração, grandes muralhas de fidelidade a Deus, grandes muralhas de vida à igreja, e não há brecha alguma. Ora, consagra, mas existem portas que não foram colocadas ainda. E eu quero ler sobre o capítulo 7.
Poucas pessoas pregam no capítulo 7, porque é um monte de nome, mas tem algumas coisas tão incríveis no capítulo 7 de Neemias, que eu preciso ler com você. Capítulo 7, versículo 1 fala assim, ó: depois que o muro foi reconstruído, e eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados porteiros, os cantores, os levitas, para governar Jerusalém. Encarreguei o meu irmão Anani, e com ele Ananias, comandante da cidade forte, pois Ananias era íntegro e temia Deus mais do que a maioria dos homens. Eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar as travas das portas. Também designei moradores de Jerusalém para as sentinelas, alguns em postos no muro e outros em frente às suas casas. Eu quero falar com você sobre portas. Eu preciso falar com você sobre prioridades. Nós precisamos conversar aqui, porque se você não fechar a porta, a friagem vai entrar. Algumas vezes falam: alguma porta está aberta aqui em casa. Por quê? Porque há um vento aqui dentro. Fechem as portas, porque eu estou sentindo que tem pernilongo entrando. Fechem as portas. Quando nós fechamos as portas, nós protegemos o que está acontecendo dentro. E você tem que se preocupar em fechar as portas, porque as portas dão acesso ao seu coração. E a Bíblia diz que o seu coração determina toda a sua vida. As portas, as portas, as portas, as portas. Você não precisa ter mais atenção em outras coisas sem olhar primeiro para as suas portas. O que você costuma deixar entrar pelo seu coração através das suas portas é o que você vomita através da sua boca. Algumas pessoas dizem: eu não consigo falar diferente, eu não consigo me portar diferente, eu sempre sou muito negativa, eu sempre sou muito negativo, eu sempre sou uma pessoa que vai escapulir da minha boca o que não deve, porque na verdade a sua boca vai vomitar o que a porta do seu coração recebe. É impossível mudar os lábios sem mudar o coração. Sua boca é a porta, seus ouvidos são a porta, seus olhos são a porta. Neemias ergueu os muros, ele fez um excelente trabalho, porém, quando o progresso estava ótimo, ele começou a receber convites. Fala comigo: receber convites. O diabo sabe que não pode impedir você de fazer o grande trabalho que Deus colocou na sua mão. Então o que ele faz? Ele não é burro de te ameaçar. Ele não é burro de dizer: eu vou te matar. Ele não é burro de dizer: eu vou subir até aí, vou quebrar a sua cara. O que o diabo faz? Ele manda para você convites. Ele convida você. Ele chama você: desça para cá. Vamos conversar na planície de Ono. Vamos lá, eu quero mexer com o seu comprometimento. Eu quero mexer com a sua fé. E ele manda convites. O muro está construído, não há brechas, mas não tem portas. E se não tem portas, eu posso entrar. Se não tem portas, nas minhas idas e vindas ao trabalho, nas minhas idas e vindas no metrô, no ônibus, alguém pode entrar. Alguma coisa pode entrar. Muros sem porta não valem nada. Muros sem porta não tem sentido algum. Progressos para Deus sempre vão atrair convites do inimigo. E eu sei que alguns aqui estão fazendo um trabalho incrível esse ano. Alguns aqui, até a inauguração dessa igreja, nunca pensavam em igreja. Mas agora que nós inauguramos a Lírio, é perto da minha casa, a igreja é grande, eu gostei. Nossa, pastor, eu não falto, eu estou fazendo um grande trabalho. Eu sinto orgulho, eu me batizei, eu não perco uma ceia. E realmente você está erguendo um grande muro de fidelidade a Deus. E alguns me abordam ali na porta dizendo: pastor, faz muito tempo que eu não sinto o calor do Espírito Santo como eu estou sentindo nos últimos dias. Faz muito tempo que eu não sinto o frescor no Espírito. Eu sinto prazer em ir para a igreja. E você diz: uau, que muro incrível. E olha, ele não deixa nenhuma brecha não, hein? Eu me limpei, eu me lavei, eu me consagro. Mas você não pode esquecer das portas. O que você faz quando está fazendo progressos para Deus e recebe convites do inimigo? O que você faz quando faz progressos e o inimigo te convida?
O que você faz quando Sambalate, Gessem e Tobias te pedem uma reunião? Ei, Neemias, vamos fazer uma reunião. Vamos sentar um pouco para conversar. Vamos bater um pouco, pare um pouquinho só, vem até aqui e vamos conversar. Não, o inimigo não vai anunciar um ataque contra a sua vida, ele vai marcar uma reunião. O diabo não vai ameaçar você, dizendo, vou tirar tudo o que você tem. Ele vai querer marcar uma reunião. Ei, Neemias, nós ouvimos rumores sobre você. Ei, Neemias, eu estou sabendo de uma história sobre você. Ei, Neemias, me contaram algumas coisas sobre o seu muro. Eu quero conversar com você. Há pessoas que serão plantadas pelo diabo ao lado de você, só para marcar conversas, que você já sabe quem elas são, você já sabe o que elas querem falar, e o objetivo delas é machucar o seu coração, é ferir a sua alma. São reuniões projetadas do inferno, só para tirar a sua paz e desanimar as suas mãos do bom trabalho. Há pessoas plantadas ao seu lado, com convites maravilhosos, perfumados, chegando na sua caixa de correio, dizendo, eu preciso tomar um café com você essa semana. Eu preciso contar algo para você. Eu ouvi rumores, é importante, é urgente. Eu preciso falar com você amanhã. E na hora o teu coração já diz, não é uma boa conversa. Não é. Eu já sei que essa conversa vai chatear. E ela diz, é muito grave o que eu tenho para te dizer. É muito sério, eu preciso conversar com você urgente. São convites para que você pare o bom trabalho e desça. É sobre sua vida que ele quer te contar. Diga para o seu irmão, o inimigo sempre vai propor uma reunião. Ele sempre vai querer conversar com você. Ele sempre. E sabe o que Neemias diz? Neemias diz, não. Escute, quando o inimigo fala com você, escute. Se você é lavado pelo sangue de Jesus, se você é lavado pelo sangue de Jesus, o inimigo quando fala com você, ele não pode te dar uma ordem. O máximo que ele pode fazer é um convite. Está entendendo o que eu estou falando aqui? Não tenha medo do diabo. Se você está na presença de Deus, o diabo não pode te dar uma ordem, ele pode te dar um convite. Vai obedecer o diabo aquele que é escravo do diabo, mas aquele que é servo de Deus, o diabo não pode colocar as mãos na sua mão e dizer, larga essa colher de pedreiro, larga essa massa de concreto, vem aqui, eu vou te arrastar pelos cabelos. O máximo que o diabo pode fazer é mandar um torpedo, é mandar um WhatsApp, e quando ele chegar, você pode escolher se vai ficar fazendo o que Deus te chamou para fazer, ou se vai descer para uma reunião. E eu quero dizer que o diabo não está te convidando para uma reunião porque você é fraco. O diabo não está te convidando para uma reunião porque você está errado, não. Quando as muralhas estavam no chão e quando você não era ninguém, ele servia água para você, ele levava pãozinho para você. Mas agora que você decidiu construir uma grande muralha, agora que você disse, a minha casa será casa de oração, a minha casa será casa de louvor, os meus filhos serão uma bênção, o meu casamento será consagrado, eu vou ter uma vida espiritual tomada pelo fogo de Deus, eu vou parar de me ofender com as coisas que acontecem ao meu lado, eu vou me consagrar, eu vou construir muros sem brecha, eu vou construir muros sem brecha. Os convites começam a chegar, as conversas começam a aparecer, e Deus vai te dar uma unção. Levanta a mão para cá. Você tem autoridade hoje para dizer, ei Satanás, eu não quero falar com você, eu não quero saber o que você pensa da minha família, eu não quero saber o que você pensa do meu casamento, eu não quero saber o que você pensa dos meus filhos, eu não quero saber o que você pensa do meu futuro. Eu estou num grande projeto, eu não vou descer. Se você é um filho de Deus, você tem que dizer não. Se você pertence a Jesus, você não está sobre a jurisdição do diabo. Se você entende o que é o sangue de Jesus, você não precisa ir. Você não precisa ter vergonha de dizer não. Eu não vou falar disso. E não adianta o diabo dizer que é importante. Não há nada mais importante do que fazer a obra de Deus. A sua porta são as suas decisões. A sua porta é o que você escolhe. 4 vezes mandam mensagem. Ele é insistente. Ele é insistente. E 4 vezes eu respondo, não vou. E sabe o que é o pior? Ele não vai parar.
O diabo não vai parar de perseguir você. Porém, o mesmo demônio que derruba uns, se frustra com outros. Você tem que cuidar da sua porta, porque o diabo não vai te arrancar de onde você está, senão você sair de onde você está para ir conversar com ele. Eu quero dizer que há conversas montadas para desanimar você. Há convites preparados do inferno para te preocupar, para te irritar, para te fazer duvidar. E eu estou aqui dizendo que tem algo muito maior que os convites do diabo. Tem algo muito maior do que os e-mails de Satanás. O diabo está furioso, porque os inimigos estão furiosos, porque você está progredindo. Porque o diabo mandou convite, porque Neemias estava progredindo. Porque o diabo está irritado, porque Sambalate, Gessem e Tobias estão nervosos, porque Neemias está progredindo, ele está crescendo. O diabo está furioso, e ele não tem nada contra você, ele tem tudo contra o seu progresso. O diabo não tem problema com você, ele não está nem aí para você, ele tem problema com o seu progresso. Ele odeia o seu progresso, ele odeia os seus muros em pé, ele odeia você por sua família em pé. Você não vale nada para ele, ele tem ódio do seu progresso. É por isso que alguns não falam assim: nossa, quando eu não servia a Deus, minha vida era uma paz. Tu dis mon nom trop bas, comme si c'était un secret. Tes yeux me suivent déjà dans le reflet de la baie. J'ai gardé ton message au fond de mon téléphone. Et quand la nuit prend le large, ton sourire me colonise. Encore un pas, et tout s'allume. Je perds le nord quand tu me remues. Dis-moi que tu viens, ne fais pas semblant. On sait très bien ce que ça veut dire. Reviens, reviens dans ma nuit. Reviens, reviens, tout est permis. Reviens, reviens. I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I
I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure. Even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up. But they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat. But nothing here feels like it knows me. Phone in my hand but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu. Like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asks. I was broke with a dream in a ballroom. Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want that porch and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise is while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can't align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far.
even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And mas foi só eu vir à igreja, foi só eu buscar Jesus, que de repente tudo se voltou contra mim. O diabo, ele estuda você, ele conhece você melhor do que você mesmo, e ele sabe que se você continuar fazendo o que Deus te chamou para fazer, você é uma ameaça contra todos os planos satânicos. A sua boca será uma boca profética, pessoas amarradas serão desamarradas, pessoas perturbadas serão livres. Ele sabe que o teu propósito vai destruir os planos dele, e você está progredindo. Quantos estão progredindo na fé aqui? Quantos estão progredindo? Quantos estão dizendo: pastor, eu estou cada culto melhor, eu estou a cada semana mais cheio? Pois eu quero dizer que quando você se sente bem no progresso, ele se sente mal. Às vezes o diabo começa a te perturbar porque você está perto. Quanto mais perto você está, mais ele te perturba. O diabo, escute aqui, eu vou repetir o que já disse. Ele não é burro, ele não vai dizer que vai te destruir. Ele só quer conversar com você para tentar te dizer: não coloque a porta. Mas se você pertence a Jesus, levanta a sua mão, complete o versículo. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco. Você está fazendo, quem está fazendo uma grande obra aqui? O convite do inimigo está ali, e os ataques estão ali, as conversas. Quando você resiste aos convites, existe uma aceleração na tua vida, progressos, muros em pé. Agora, eu quero falar um pouquinho de porta. Nós cristãos amamos ouvir pregações sobre portas abertas. Deus vai abrir uma porta para você. Nós quase saímos rolando pelo chão. Eis que vejo uma porta aberta. Ei, é para mim essa profecia. Uma porta aberta está chegando. Uma porta aberta vai acontecer. Uma porta aberta está chegando. Oh glória, é para mim essa palavra. Eu quero uma porta aberta. Mas hoje eu quero que você glorifique por portas fechadas. Hoje eu quero que você dê um brado de vitória, porque nós vamos colocar as portas da nossa cidade. Hoje eu quero que você dê um brado de vitória, porque hoje eu estou fazendo uma bela obra. Os muros estão em pé, mas a minha cidade vai ter porta. Bata no peito e diga: a minha cidade vai ter porta. Fale: aqui dentro, Satanás, você não vai falar. Dentro de mim você não vai falar. Haverá porta na minha cidade. Se existe poder em abrir porta, existe muito mais poder em fechar portas.
Se existe um poder maravilhoso quando as portas se abrem e as bênçãos chegam, existe um poder enorme quando o inimigo vem correndo para entrar dentro de mim e ele bate de cara na porta da minha vida, e eu vou dizer para ele: o único que eu abro a porta é Jesus Cristo. Minha vida é de Jesus, meu coração é de Jesus. Eu estou cansado de ver o diabo entrando na minha cidade. Eu estou cansado de ver o diabo pegando nossos filhos. Eu estou cansado de ver o diabo brincando conosco, de ver pessoas que fazem uma grande obra e de repente param. Por quê? Levantaram os muros, mas daqui a pouco tem preguiça de vir à igreja. Levantaram os muros, mas daqui a pouco não conseguem mais congregar. Por quê? Levantaram muros, mas não fecharam as portas. Levantaram o muro, fizeram coisas incríveis que todo mundo aplaudiu, mas não fecharam as portas. Não é o diabo que está fazendo você sentar em um lugar e fazer o que desobedece a Deus, desagrada a Deus. É você. Pare de prestar atenção no que os outros estão fazendo. Feche as suas portas. Feche as portas. Você não terá nenhum poder até fechar as portas. As portas que fazem os outros entrarem dentro de você. As portas do pecado, as portas da timidez, as portas da agonia, as portas da fofoca, as portas da prostituição, as portas de que fazem a dúvida entrar no seu coração. As portas. Deixe de torcer para o diabo não te atacar e põe uma porta. Não fique dizendo: ai Senhor, que eu tenho uma semana tranquila, que nesta semana eu tenha paz, que nessa semana o diabo pegue leve. Não, eu não sei o que ele vai fazer. Eu só sei de uma coisa: ele não vai entrar no meu coração. As mentiras do diabo não vão entrar na minha mente. Os meus olhos e o meu coração, a minha boca e o meu cérebro não trabalharão para aquilo que esse vagabundo quer. Eu sou de Jesus, e quem reina na minha cidade é o Senhor Jesus. Agora, como é que eu coloco portas? Quando eu falo sobre colocar portas, eu não estou falando só sobre mantê-las fechadas. Portas servem de controle. Porque alguns aqui estão tão machucados, mas tão machucados que quando colocam a porta, não abrem para ninguém. Alguns falam: depois de tudo que eu vivi, eu não confio mais em ninguém. Mas você está errado. Porque eu preciso colocar portas, não para fechar para todos, mas para ser seletivo. Quando Deus quer te abençoar, Ele envia pessoas. E quando o diabo quer te destruir, ele envia pessoas. Então eu não vou fechar a porta para todo mundo, porque tem muitas boas oportunidades de Deus que virão de pessoas que eu não conheço. Tem muitas boas oportunidades que virão de pessoas que eu não conheço. Então eu não vou ser um machucado doente, que vou dizer: eu vou pôr uma porta e ninguém vai ter acesso ao meu coração, ninguém vai ter acesso à minha alma, porque eu estou machucado e eu não confio mais em ninguém. E qualquer pessoa que se aproximar de mim, eu não vou deixar entrar. E eu vou ensinar você o que Neemias fez com a porta. Você tem que aprender a lidar com a sua porta. Provérbios 4:23 diz que acima de tudo guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos ao capítulo 7, que é o capítulo mais incrível deste sermão. Versículo 1 fala assim, Neemias 7:1. Depois que o muro foi reconstruído, que eu coloquei as portas no lugar, foram nomeados o quê? Porteiros, os cantores e os levitas. Porteiros, cantores e levitas. Para estarem aonde? Nas portas. Nas portas. Esse é um movimento único. Porque levitas deveriam estar no templo. Levitas deveriam estar tocando na igreja. Mas tempos drásticos exigem medidas drásticas. Eu estou vivendo um tempo de ataque. Então não faz sentido os levitas estarem no templo. Eu quero os levitas na porta, tocando na porta, junto com os porteiros, porque eu quero criar um clima de adoração na porta. Eu quero que o povo escute música e ore e se consagre na porta. Se fosse um tempo de paz,
tudo estaria acontecendo onde cada coisa tem que acontecer. Mas tempos drásticos exigem medidas drásticas. Quando está tudo bem, dá para a gente orar naquele jeitinho que a gente consegue. Mas quando as coisas estão acontecendo e quando o inimigo quer conversar comigo, não dá para ser sonso e adorar apenas de quinta-feira à noite e domingo de manhã e à tarde. Eu preciso colocar a adoração na porta do meu coração. Eu vou ouvir louvor da hora que eu acordo até a hora que eu durmo. Eu vou ouvir podcast de pregação. Eu vou estar louvando. Eu vou dizer: ei, adoração, você vai para a porta, porque os convites estão chegando. Desce, desce, desce. E se eu deixar a adoração longe da porta, eu corro o risco de abrir a porta, e isso vai entrar na minha vida. Eu não sei o que você está enfrentando aqui, eu não sei o que você está passando, mas se você está vivendo um tempo drástico, você precisa de uma medida drástica. Neemias levou os levitas para o portão e disse: tragam uma atmosfera para o portão. Quando chegarem um convite para descer, eu não vou ter tempo para ouvir o que Sanbalat, Gessem e Tobias está falando, porque eu estou cheio do Espírito Santo e adorando a Jesus. Quando me convidarem para uma conversa, quando me convidarem para uma bebida, quando me convidarem para algo, e talvez eu até queira, mas eu vou adorar. Você precisa colocar atmosfera nos portões, você precisa colocar adoração nos portões, você precisa colocar fidelidade a Deus nos portões. Antes das pessoas falarem com você, um coração de adorador tem que estar lá. Antes dos urubus vierem colocar caraminhola na tua cabeça, você tem que estar adorando. Quando o diabo mandar um torpedo para o teu celular, antes de você pegar e tremer de medo, o coração já está derretendo de adoração. Quando vierem dizer: você é isso, você é isso, você é isso, você vai dizer: antes de você falar quem eu sou, Deus já me disse quem eu sou um adorador. E a adoração dos portões, a adoração dos portões. O meu portão não é um portão de medo, o meu portão não é um portão de dor, o meu portão não é um portão de depressão, o meu portão é um portão de adoração. Você precisa levar adoração para o portão da sua vida. Coloque adoração nas suas portas. Coloque adoração nas suas portas, para que quando os convites chegarem, para que quando o diabo mandar você querer conversar com você, você esteja tão cheio da adoração que você não desça. Como que eu controlo os portões? Coloque levitas nos portões. Minha primeira atitude é acordar e dizer: bom dia, Espírito Santo. Vamos ter um dia incrível, eu e o Senhor e eu. Oh, você acha que todas as vezes que eu venho para a igreja, eu tenho vontade de pregar, mas eu fico na minha sala, coloco algumas vezes um louvor no computador, ponho o meu fone, e eu fico dizendo para mim mesmo: glória a Deus, hoje é o dia. Eu não estou sentindo nada, mas eu estou dizendo para mim mesmo: hoje Deus vai falar tanto conosco, hoje vai ser um grande culto, todo culto é um grande culto, glória a Deus, glória a Deus. Se alguém me ver sentado na minha mesa falando isso, vai dizer: o pastor tomou alguma coisa estranha hoje. Mas eu vou dizer, porque ainda que o meu coração esteja medroso, ainda que o meu coração esteja preocupado, eu não tenho outra escolha, eu preciso colocar adoração nos meus portões. Você precisa colocar adoração nos seus portões. Olha o que Neemias diz, versículo 3. A segunda coisa: e eu lhes disse: as portas de Jerusalém não deverão ser abertas enquanto o sol não estiver alto. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo não tem nenhum sentido, porque se abre as portas da cidade de manhã. É de manhã que as pessoas precisam sair para fazer compras. É de manhã que os agricultores vão ao campo ver suas colheitas. E Neemias está dizendo: nós só vamos abrir o portão quando a escuridão sair totalmente e o sol estiver a pino, o sol estiver o mais quente possível. Ninguém abre portões ao meio-dia, todos abrem o portão de manhã. Mas quando você está sob ataque, você precisa manter os portões fechados até que a luz seja máxima. Escute, quando você está sob ataque, você precisa manter os portões fechados até que todos estejam acordados, até que você entenda tudo o que está acontecendo. O que o diabo quer é que você abra o portão na escuridão, para que você não veja ele chegando por um caminho, para que você não veja ele entrando por uma fresta. Mas quando o sol está a pino, quando a luz está plena, qualquer movimento do inimigo é detectado no seu radar.
Eu não posso abrir os meus portões agora, porque os inimigos estão ameaçados por conta do meu progresso. Eles querem entrar na minha vida. Então o que eu vou fazer? Se o inimigo está ameaçando você, é porque você está fazendo progresso. Então eu não posso abrir os meus portões enquanto Deus não tiver falado comigo. Eu não posso abrir os meus portões enquanto eu não trouxe luz para essa situação. Eu não posso assinar o cheque, eu não posso fechar o contrato, eu não posso abrir os portões até Deus me mostrar se essa pessoa é honesta ou não. Eu não posso me casar com esta pessoa até Deus falar comigo se ela realmente é uma pessoa digna para estar ao meu lado. Eu não vou começar um namoro a abrir os portões da minha alma para alguém que só porque disse que me ama há 2 dias atrás. Eu não sei. Você não pode abrir os portões da sua vida enquanto toda a luz não estiver brilhando. Se há uma fresta de escuridão, mantenha a porta fechada, porque o diabo está odiando o seu progresso. Você não pode abrir os portões até que toda a luz esteja sobre você. Está entendendo isso? O diabo está dizendo: eu estou aqui fora, abra. E você diz: enquanto a luz não estiver brilhando, eu não abro. Mas não faz sentido. Não precisa fazer sentido. O que precisa fazer? Eu preciso proteger a minha alma, eu preciso proteger o meu espírito, eu preciso proteger o que Deus plantou dentro de mim. Eu não vou abrir a porta por causa do inimigo. Eu não vou abrir a porta por causa de uma postagem. Eu não vou abrir a porta por causa de uma ameaça. Eu não vou abrir a porta por causa de um convite. Eu só vou abrir a porta quando toda a luz de Deus estiver brilhando em mim. Conhecereis a verdade vos libertará. Fala para o seu irmão: mantenha os portões fechados. Sabe qual é um dos portões que tem que se manter fechado até Deus mostrar a luz? Aqui, ó. Você consegue ficar calado? Você consegue calar sua boquinha? Você consegue ficar em silêncio? Você consegue ficar em silêncio até que a luz de Deus brilhe? Ou você vai ficar igual um doido gritando na escuridão? Neemias diz: até que a luz brilhe, ninguém abre essa porta. As pessoas querem conversar com você. Elas querem falar coisas sobre você. Elas querem falar assuntos com você. Elas querem contar histórias para você. Elas querem contar sobre outras igrejas. Elas querem contar sobre a queda de pessoas. Elas querem contar sobre outras famílias. E você não pode abrir os portões para isso. Mantenha os portões fechados. E a terceira instrução de Neemias para a gente orar. Versículo 3 de Neemias 7. E antes de deixarem o serviço, os porteiros deverão fechar e travar as portas. Você fecha, mas como é que você sabe, como é que você trava? Você tem que pôr a mão na porta. É assim ou não é? Você põe a mão na porta e você tem que conferir. Deus vai colocar alguns de vocês em uma temporada de silêncio. Escute isso. Porque mãos nas portas é garantir que ela está fechada. E alguns aqui estão perdendo suas bênçãos porque estão falando demais nessa temporada. Eu me lembro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 10. Olha o texto. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu ordenar, e então aí vocês gritarão. Se você disser o que você sente nessa temporada, você vai se entregar ao ataque do inimigo. A porta aberta pode tirar a sua bênção. Feche a porta, confira a porta. Não importa o que está acontecendo do outro lado. Não é porque o diabo diz que vai te matar que você precisa abrir a porta. Essa é a sua porta. Eu não controlo a boca de ninguém. O que fazem fora da cidade não é problema meu, mas o que vai acontecer aqui dentro a porta é minha.
Não vai entrar. Sim, nós vamos ser educados, ouvir algumas coisas e dizer, ok, não vai entrar. Vão chegar notícias e nós vamos dizer, ok, não vai entrar. Podem até falar perto da minha porta, podem até colocar a boca do lado de fora e falar grudado na minha porta, mas não vai entrar. Não vai. Talvez Deus pode te dar uma temporada de silêncio. Algumas pessoas dizendo, nossa, você anda tão calado, você anda tão quietinho, o que acontece? Você não era assim. Porque as pessoas não sabem suportar o silêncio. Elas acham que a gente está doente porque está em silêncio. Elas acham que a gente está com depressão. Nossa, você é tão calado. Mas o princípio da sabedoria é ficar calado. É melhor não falar nada quando não se tem nada a dizer. Ficar calado. O diabo não te derrota. O diabo só entra na porta que está aberta. O diabo não tem poder contra você se a porta está fechada. O que nos destrói não é o diabo. O que nos destrói são as portas. E como é que está a porta da sua alma? Se você aprender a fechar a sua boca nessa temporada, Deus vai te deixar gritar na próxima. É a sua porta. Sambalate, Gessem e Tobias estão aí. Eles estão aí porque você tem feito um bom trabalho. Eles estão aí porque querem entrar no seu coração. Eles sabem que não podem te arrancar pelos cabelos daqui. Então eles querem conversar com você. Eles querem bater papo com você. Eles querem tentar conciliar sua vida com Deus com uma vida ímpia. Eles querem colocar você numa posição de vulnerabilidade e dizer, nós ainda vamos ter acesso a Jerusalém. Engraçado que quando Jerusalém estava no chão, eles não queriam entrar em Jerusalém. Mas agora que Jerusalém está quase virando uma grande cidade, eles estão preocupados, porque o seu progresso irrita Satanás. Você tem que pôr a porta. Você não pode relaxar. Você tem que pôr a porta. Você tem que dizer, isso não vai acontecer mais na minha vida. Eu vou pôr o louvor. Eu vou fechar as portas até que Deus me mostre a verdade. Eu não vou ter pressa. E eu vou garantir que a porta está fechada. Eu vou garantir que eu vou abrir minha boca só se for para abençoar. Eu não vou ficar falando bobagem. Eu não vou deixar a raiva tirar a minha bênção. Eu não vou ficar desabafando com quem não devo. Eu vou fechar as portas. Eu não vou deixar o diabo tomar conta do meu coração. Feche os seus olhos. Cadê as suas portas? Talvez você diz, pastor Diego, eu vim para esse culto querendo ouvir uma pregação sobre portas abertas. Eu vim para esse culto querendo ouvir que Deus está abrindo, escancarando uma porta para mim. E quando o Senhor falou sobre portas, eu fiquei tão feliz, porque é exatamente isso que eu preciso. Mas a porta que você mais precisa não é a porta que se abre, mas é a porta que se fecha. O diabo não está brincando de ser diabo. E eu sei que alguns aqui estão fazendo um trabalho incrível. Alguns aqui há muito tempo não estão tão comprometidos com Deus como estão nos últimos tempos. Você vem à igreja, você se organiza, você posta coisas na internet, você conta para a sua família, você divulga no seu emprego, você traz amigos para a igreja, você é uma máquina de construir muros. E o trabalho é tão perfeito como o de Neemias, não há